Reino Unido, Condado de Suffolk. Curiosamente, esse nome também designa a raça de ovelhas Suffolk. E talvez mais, pois lembra segurança. Antigamente, em desastres naturais, pode ter sido um local seguro para as pessoas. Então, na costa do condado de Suffolk, a uma profundidade de 10 metros, encontram-se as ruínas de uma cidade antiga. Dunwich é uma pequena localidade com o mesmo nome que ainda existe na costa inglesa, mas sua população não passa de 120 pessoas. É isso que restou da cidade hoje, uma pequena, pobre e esquecida vila. De acordo com os registros históricos disponíveis, no século XIII, Dunwich era uma das maiores cidades portuárias antigas da Inglaterra e, em tamanho, não ficava atrás de Londres. Souchy era cercada por muralhas de pedra e um fosso profundo. Os historiadores chamam essa cidade de antiga capital da Anglia Oriental. Assim, a cidade medieval de Dunwich prosperava e se desenvolvia rapidamente, mas no século XIV, de acordo com a história oficial, a capital da Anglia Oriental de repente desapareceu inesperadamente. E a razão do desaparecimento da maior cidade não foram as numerosas guerras medievais destrutivas, como frequentemente é explicado com as cidades da Europa e da Ásia, mas sim outra coisa. Segundo a história oficial, o declínio e desaparecimento da cidade teriam sido causados por fortes tempestades e furacões nos séculos XIII e XIV. Por algum motivo desconhecido, eles atingiram a costa leste da Inglaterra. Uma forte tempestade em 1347 literalmente arrastou as muralhas da cidade e cerca de 400 casas para o mar. E 15 anos depois, destruiu completamente o restante da cidade, que mal havia sobrevivido. Os moradores sobreviventes não tentaram reconstruir a cidade e a abandonaram. Assim, de acordo com a história oficial, na segunda metade do século XIV, a cidade mais antiga da Inglaterra meio que desapareceu dos mapas do mundo. Os restos da cidade, uma pequena vila, são visitados hoje por turistas. É preciso admitir que essa explicação oficial da ciência é absurda. Sim, tempestades e furacões realmente podem causar grandes inundações, podem de fato erodir a costa, destruir ou literalmente arrastar todas as construções costeiras para o mar, ou cobrir a cidade com areia e lodo. Mas essa cidade não foi simplesmente arrastada ou destruída por uma onda gigante. Ela literalmente afundou sob a água em 10 metros ou mais. Simplificando, o nível da água na costa da Inglaterra subiu tão alto de repente que toda a cidade de Dunwich ficou submersa da noite para o dia. Muitas construções da cidade, e isso é um ponto importante, descobertas no início do século XX e debaixo d'água, não estão destruídas, não estão arruinadas, mas sim submersas. E isso prova que a versão dos historiadores não é convincente. Na verdade, a cidade afundou rapidamente, porque a água na costa é muito turva. Em 2008, os mergulhadores do projeto Dunwich usaram sonares multifeixe e sonares de varredura lateral para filmar o fundo do mar em toda a área da cidade submersa. Para o trabalho posterior, em 2010, em conjunto com a British Broadcasting Corporation, foram usadas câmeras modernas de visualização acústica para filmar as ruínas através da água turva. Na primeira fase da pesquisa, eles descobriram inúmeras silhuetas de cascos de navios afundados no porto e várias construções destruídas, incluindo 4 igrejas e o prédio da alfândega. Em uma das imagens, vê-se claramente a torre da igreja submersa surgindo entre o lodo e a areia. Nas etapas seguintes, foram descobertas centenas de contornos de casas de pedra parcialmente destruídas de moradores comuns da cidade, palácios da nobreza, inúmeros armazéns, oficinas, uma enorme pilha de blocos de pedra trabalhados do cais e do porto local. É preciso admitir que se todas essas casas, igrejas e palácios tivessem sido levados para o mar por uma tempestade junto com a linha costeira. Como afirmam os historiadores, no fundo do mar os mergulhadores teriam encontrado, na melhor das hipóteses, um monte de pedras misturadas com lodo. Na pior das hipóteses, não teriam encontrado absolutamente nada. E aqui os instrumentos mostram que muitos edifícios, sob grossas camadas de lodo, estão no fundo exatamente alinhados com as ruas demarcadas e as igrejas se erguem nas praças onde estavam antes da catástrofe. Até mesmo o prédio da alfândega está quase intacto e permanece no cais, exatamente onde sempre esteve. O especialista inglês em estudos costeiros, Peter Murphy, afirmou: "Inicialmente achávamos que Dunwich havia sido levada pela tempestade e nada restava.
Mas todos ficaram surpresos ao descobrir que uma enorme parte da cidade destruída ainda está completamente intacta debaixo d'água e pode ser identificada. Durante os trabalhos realizados entre 2013 e 2015, foram descobertas as ruínas das igrejas de São Pedro e São Nicolau, da Capela de Santa Catarina, assim como os restos da prefeitura da cidade. A localização da Igreja dos Cavaleiros Templários e da Igreja de Todos os Santos foi descoberta, mas ambas seguem enterradas sob 1 a 3 metros de areia. Vemos por toda parte que a cidade foi inundada. Os trabalhos de pesquisa das ruínas da cidade no fundo do mar continuam até hoje. Então, em breve, talvez descubramos novos detalhes e vejamos fotos ainda mais interessantes. Então, agora está claro para nós que estamos lidando com algum tipo de catástrofe em grande escala que elevou o nível do oceano em dezenas de metros. Um pesquisador curioso também sugeriu a possibilidade de um pedaço de terra ter afundado sob a água. No entanto, especialistas argumentam que, nesse caso, a cidade não teria conseguido sobreviver, pois mesmo com pequenos e numerosos deslocamentos do solo, os edifícios desmoronam irremediavelmente e, na melhor das hipóteses, encontraríamos elementos da arquitetura em posições caóticas sob uma camada de lodo. Também não se descarta que partes da terra tenham afundado durante o período da catástrofe, o que pode ter acontecido com Dunwich. Por exemplo, há uma teoria de que, na mesma época, uma enorme área chamada Doggerland afundou na parte sul do Mar do Norte, perto da Inglaterra. Então surge a pergunta: por que distorcem intencionalmente a história do desaparecimento da cidade sob a água e transferem os acontecimentos para o século XIV? E algumas informações históricas e mapas dizem que até o século XVI, Dunwich ainda não havia sido submersa e funcionava ativamente. Aqui está a floresta submersa próxima a Dunwich. Aqui vemos que durante a maré baixa forte, próximo à cidade submersa, surge da água uma floresta inundada ou o que restou dela. Dá para ver os tocos de árvore. Segundo a análise da madeira feita pelos próprios cientistas locais, todas essas árvores cresceram ainda no século XVI, o que na verdade é bastante improvável. Será que essas árvores estão de pé assim há 500 anos e oficialmente até 700? Acredita-se que a cidade foi destruída por uma enchente no século XIV e não foi reconstruída. No entanto, bem no centro de Dunwich, há uma antiga igreja templária redonda, construída por eles com base na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Após a queda da ordem no século XIV, foi transferida para os hospitalários. Segundo o registro oficial, essa igreja redonda foi destruída no século XVI por ordem do rei Henrique VIII. Resta a dúvida como o rei destruiria a antiga igreja dos Templários Hospitalários no século XVI, se a cidade já teria sido submersa no século XIV. Historiadores evitam responder essa pergunta incômoda. Aqui está um canhão de uma era passada, retirado do fundo, no qual as balas eram usadas como obturadores para acumular carga de plasma. Como sabemos agora, essa arma de enorme poder destrutivo funcionava acumulando a energia da eletricidade atmosférica. Muitos artefatos recuperados do fundo da cidade submersa pelos especialistas são datados do século XVI. Mesmo no século XVI, segundo a cronologia oficial, a cidade ainda funcionava. Segundo a história oficial, apesar dos grandes danos causados pela tempestade do século XIV, a cidade sobreviveu. O mosteiro franciscano Greyfriars Ars, que ficava em uma pequena elevação e afastado da linha costeira. Até hoje, restaram a muralha de pedra ao redor do mosteiro, parte do refeitório e o portão do século XIV. Mas, de acordo com o mesmo registro oficial, em 1538, o mosteiro ainda existia e foi destruído pela primeira vez por ordem do rei Henrique VIII. Assim, a cidade deixou de existir definitivamente não no século XIV, como afirmam os estudiosos, mas sim no século XVI, já que a principal parte de qualquer assentamento medieval sempre foi o mosteiro com a igreja. Além disso, todos os mapas ingleses do século XVI ainda mostram Dunwich. E não se trata de alguma cidadezinha esquecida por Deus na Ásia distante, da qual ninguém se importa em verificar se ela existe ou não. É praticamente a segunda capital da Inglaterra, uma das principais cidades portuárias do Velho Mundo.
Também foram preservados muitos documentos que indicam que, já no início do século XVI, pessoas nobres de Londres visitavam a cidade de Dunwich. A família real doava dinheiro para as igrejas da cidade, havia um comércio ativo, eram emitidos decretos e assim por diante. A cidade de Dunwich desapareceu no século XVI durante uma catástrofe mundial em 1538 e não no século XIV, segundo uma versão. Hoje sabemos que, nos países da Europa, existiam muitos calendários criados após o século XVIII, depois do nascimento de Cristo. Neles, a história foi estendida em 2000 anos para trás, e eles diferiam uns dos outros, mesmo com as mesmas datas, de alguns anos a vários séculos. Provavelmente isso se devia ao fato de que, ao criar uma nova história, cada país recém-formado procurava criar sua própria cronologia. Os eventos históricos em que eles se cruzavam acabavam situados em diferentes períodos até na antiguidade. Provavelmente, pesquisadores modernos com base em evidências documentais e mapas preservados concluem que a história que conhecemos começou no século XVIII, quando foram inventadas religiões, criados países e povos, além de inúmeras línguas e culturas. Para eles, a Terra passou por um cataclismo natural planetário no início do século XIX. Provavelmente antes, a cada século, ocorriam catástrofes globais com grandes deslocamentos tectônicos. Mas hoje, com a ocultação dessas informações, é difícil distribuir e sistematizar os fatos por esses períodos, pois esses cataclismos são negados pela ciência. Se aceitarmos, como provam os pesquisadores modernos, o fato de que a civilização que conhecemos hoje começou apenas no início do século XVIII, então talvez a cidade de Dunwich tenha sido submersa durante os cataclismos do século XVIII ou durante o dilúvio do início do século XIX.